Olá, tudo bem com vocês, crianças? A história que eu vou estar contando para vocês hoje é a história das três partes, tá? Onde são usadas três formas geométricas para formar outras formas, outros desenhos, tá? Essa história é muito parecida com a história do Tangram, que eu já contei para vocês. Só que nessa história são só três formas geométricas. Já na história do Tangram são usados sete formas, sete partes. Esta que está aparecendo para vocês é a capa do livro. Na capa do livro nós temos em destaque, bem grande aqui, o nome da história, as três partes, tá? O nome da história sempre vem em destaque na capa, com letras diferentes, letras maiores, já para chamar a atenção de quem vai fazer a leitura. Aqui embaixo, nós temos o autor. O autor é quem escreve a história. Só que aqui não está colocando o autor, nome dele. Está sendo colocado de uma outra forma. Está sendo colocado texto e ilustrações, daí o nome dele. Texto de Edson Luiz, tá? O mesmo que escreveu o livro, o mesmo que fez a escrita, que fez a história, ele fez o desenho da história, fez as ilustrações. Aqui, ó, em destaque no meio, nós temos o desenho da capa do livro. O desenho da capa do livro está sempre mostrando alguma informação de como que vai ser a história. Aqui embaixo, nós temos o nome da editora. Esta editora aqui é a editora Ática. E daí tem o símbolo dela ali em cima, que quando você vê o símbolo, você já sabe qual é a editora que fez esse livro. A editora, ela vai fabricar o livro. O autor escreve, manda para a editora e a editora faz a parte gráfica do livro. Tá? Então, vamos para a história. Era uma vez as três partes. Texto de Edson Luiz Kosminski. Era uma vez uma casa. Que estava com vontade de ser outras coisas, além de ser uma casa. Por causa disso, ela se desmontou em três partes. Três partes diferentes, não são três partes iguais. Observem o desenho das três partes. São iguais ou são diferentes? Tem duas que são parecidas, mas não são iguais. As três partes ficaram pensando juntas o que elas poderiam formar. E você, pensa em alguma coisa que essas três partes poderiam ser? Enquanto isso, alguns pássaros passavam voando e as três partes gostaram muito da ideia e foram ser pássaro também. Os pássaros voaram para o mar. No mar, navegavam muitos barcos. As três partes gostaram do que viram
e foram para a água para ser barco também. Enquanto o barco navegava, as 3 partes viram muitos peixes que nadavam na água. Elas então pularam para dentro da água e foram ser peixes também. Os pássaros comeram um peixe. Aconteceu então que as 3 partes que formavam um peixe foram para a barriga de um pássaro, e justamente na barriga de um pássaro formado por outras 3 partes. E assim as 3 partes voltaram a fazer parte de um pássaro que voou e passou perto de uma janela do último andar de um prédio bem alto. Lá, uma avó regava as plantas. As 3 partes ficaram com vontade de ser regadas também e formaram uma planta e um vaso. As 3 partes gostaram de ser planta e ficar crescendo aos pouquinhos. Então, num dia em que os netos da vovó vieram visitá-la e brincavam de adivinhações, as 3 partes pularam da janela para dentro da brincadeira e desafiaram os netos a descobrir qual era o bicho que elas estavam formando, dizendo ainda que esse bicho gostava de visitar os galinheiros. Você descobre? Ah, olha só, colocou uns olhinhos. Fica bem mais fácil. Descobriu? Os netos da vovó logo reconheceram que era uma raposa de focinho pontudo. Depois, as 3 partes inventaram outras brincadeiras. Elas formaram uma ponte e as crianças andaram em cima da ponte. As 3 partes formaram também um escorregador. As crianças escorregaram nele. Depois, as 3 partes formaram uma gangorra. E, por fim, brincaram de esconde-esconde com as crianças. E você, descobre aonde estão as 3 partes aí? Estão escondidinhas. Olhe bem e descobre aonde elas estão. Tem que ser igualzinho, viu? Ah, olha ali onde elas estavam. Que de tanto procurar, encontraram as 3 partes. Quando anoiteceu, as crianças voltaram para casa e as 3 partes e a avó ficaram conversando. A conversa foi ficando animada, divertida.
As 3 partes estavam gostando tanto da vovó que disseram que se ela quisesse, ficariam morando ali e assim poderiam se divertir bastante e contar muitas histórias juntas. A avó gostou muito da ideia e, para comemorar as 3 partes e a vovó, colocaram um disco na vitrola e dançaram, cada um do seu jeito. Conforme o combinado, as 3 partes ficaram morando com a vovó e assim puderam conhecê-la melhor, em detalhe, e cada vez mais gostavam dela. Por isso, resolveram fazer uma surpresa, um presente, algo que a vovó volta e meia falava. O que será que a vovó volta e meia falava? Ah, olha aí, uma casa. Numa cidadezinha que tem várias casinhas. Uma casa com um grande terreno em volta para ela plantar e cuidar de um jardim, e para ela receber a visita de seus netos, onde eles poderiam continuar a se divertir bastante com a vovó e com as 3 partes. E foi assim que acabou a nossa história. Entrou por uma porta e saiu pela outra. Quem gostou, parabéns. Quem não gostou, que conte